TV Caravelas descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Programa Fé e Vida, com o objetivo de estudar a Palavra de Deus e a Santa Missa, os ritos da Santa Missa, nesse nosso programa Fé e Vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos aqui, na presença de Deus, pedindo que o Espírito Santo venha falar em nós, como nós oramos na Santa Missa, tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo. E hoje nós celebramos nesse dia 30, nesse último domingo do mês de setembro, celebramos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E sobre a Bíblia nos diz assim: a Bíblia é um instrumento em que se relatam eventos e se contam histórias, revestidos de diversos estilos literários. Aí se apresentam grandes heróis, envolvidos em admiráveis sagas, como Davi e Sansão, poesias como os Salmos e os Cânticos dos Cânticos, dramas como o de Susana. E a palavra Bíblios quer dizer coleção de livros, ou pequeno rolo de pergaminho ou papiro. Também a Bíblia é então a coleção desses livros que trazem a grande mensagem que nela contém. E ela é formada por 73 livros. Eles foram escritos em 3 línguas diferentes: hebraico, grego e, em alguns trechos, aramaico. A Bíblia foi escrita em lugares diferentes, parte na Palestina, outras partes na Babilônia, no Egito, na Ásia Menor, em Roma e em diversos outros lugares. E assim nós sabemos que a Bíblia é um livro sagrado, a Palavra de Deus, livro sagrado, escrito com base na história do povo, com base na história do próprio Deus, que se revela e que faz a história com o povo. E é a exaltação do Deus da vida. Essa palavra de Deus, ela traz para nós o próprio Deus. É a boca de Jesus Cristo falando por nós e em nós. É a exaltação do Deus da vida, que luta contra as injustiças e contra todos os males. Essa é a atitude que caracteriza a Bíblia, o livro sagrado, a palavra de Deus. Que nós possamos hoje, ao refletir a Bíblia, ao refletir a palavra de Deus, ao refletir a liturgia do 26º domingo do tempo comum, dia em que celebramos o dia da Bíblia, e também nós, Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, o jubileu em comemoração aos 60 anos de nossa Diocese. E aqui também nos traz que a palavra deve ser contextualizada e enculturada. Na liturgia, ela se torna pão, alimento e oração. A palavra de Deus se torna pão, alimento e oração. Somos uma igreja conduzida e alimentada pela palavra de Deus. A igreja sempre venerou as divinas escrituras, da mesma forma como o próprio corpo de Cristo. E falando do 26º domingo do tempo comum, nós falamos também da Eucaristia, do sacramento celebrado, que vamos celebrar no 26º domingo do tempo comum, a partir do sábado à tarde, o domingo. E todo domingo que celebramos é uma solenidade. E a Sagrada Escritura, ela ocupa essa centralidade de nossa vida cristã.
nós todos que acreditamos que somos cristãos, temos a palavra de Deus como centro da nossa vida. E não se trata apenas de uma devoção eucarística, embora também expressa, mas expressa no pastoreio popular, faça parte da vida diária da igreja. Por isso nós temos a liturgia diária, que é onde nós aqui lemos a palavra, refletimos a palavra, trazemos essa palavra para a nossa vida e muito mais ainda, nós vivenciamos a experiência que temos na vida. E quando fala da Eucaristia, a Sagrada Eucaristia, a comunhão, é o sacramento do mistério de Cristo entre nós. Cristo entre nós, sacramento e mistério. Jesus fez questão de celebrar esse mistério, revelando-o para os discípulos e apóstolos na Sagrada Ceia, através da palavra e do gesto. E que nós hoje, ao celebrar essa palavra de Deus, nos preparar para bem celebrar o 26º domingo do tempo comum, nós temos também que essa liturgia, a Sagrada Escritura, sem cessar, ela torna-se e ela toma-se da mesa tanto da palavra de Deus quanto do corpo de Cristo, o pão da vida, e o distribui entre os fiéis. Por isso que nós temos 2 alimentos na Santa Missa. A mesa da palavra, alimentamos da palavra e alimentamos da Eucaristia, que distribuída vem para nós o alimento, o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E São Francisco de Sales, ele nos diz assim: na Sagrada Eucaristia tornamo-nos um com Deus, como alimento com o corpo. E a Eucaristia, ela nos une a Deus e nos une aos irmãos. O caminho que vamos percorrer é o caminho da palavra de Deus, é o caminho da vida e liberdade. E que nós temos que nos colocar nessa palavra, nesse caminho como Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade e é vida. E a palavra Eucaristia, ela significa o quê? Ação de graças, oração de agradecimento. Por isso nós temos que sempre agradecer a Deus. Gratidão eterna a Deus por nos ter enviado o seu Filho Jesus, por nos ter trazido através dele a salvação, através da cura, através da cruz. Vem a cura, vem a libertação, vem a paz. E ao Pai, o autor da vida, por nos ter dado o seu Filho para nossa redenção e santificação. Por isso que no primeiro encontro, segundo, nós demos uma sequência de caminho da santidade. Esse caminho da santidade nós vamos ao Filho, pão vivo descido do céu, pelo sacramento da Eucaristia e pelo sacrifício da cruz. Cristo, cruz, sacrifício. Ao Espírito Santo nós temos o que? A grande ação de graças. Nosso advogado que nos acompanha e fortalece no caminho da santidade. É o Espírito Santo que nos move, que nos faz ler, refletir, comer literalmente a palavra de Deus, saborear e deixar que ela produza frutos em nós. E aí nós temos o grande agradecimento aos santos e santas pela mística e espiritualidade eucarística transmitida a todos nós para também trilharmos este caminho da santidade. E o grande agradecimento à Igreja Católica, Assembleia Eucarística, que nos propicia o clero para termos acesso à Eucaristia. Senhor Padre, padres, presbíteros, grandes presentes de Deus para nós. O sim deles é esse presente. A entrega da família à igreja desses filhos é um grande presente. Esse entregar-se o sim
de cada padre, de cada presbítero a Deus. Por isso nós também agradecemos muito, muito aos catequistas que nos apresentam a doutrina para podermos receber a graça da Eucaristia. Aí nós já vamos na grande ação de graças da catequese, a pastoral catequética. Depois nós agradecemos também aos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que ajudam os sacerdotes a nos oferecerem o corpo e o sangue de Cristo. Quando nós, ao entrarmos na fila para receber a Eucaristia, nós vamos ouvir corpo de Cristo e nós responderemos amém. E ali recebemos a Eucaristia. A nossa grande gratidão às equipes litúrgicas, ao chegar na igreja tudo pronto, tudo para realizar a Sagrada Eucaristia, a Santa Missa. Por isso nós temos que essa equipe litúrgica, os que preparam e conduzem as celebrações para adentrarmos no mistério da Eucaristia. Por fim, a nossa gratidão a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, como começamos ali. E essa Eucaristia que nos une a Deus, ela nos une aos irmãos, e o caminho que vamos percorrer é o caminho da santificação. É o caminho de celebrar a Eucaristia por meio de várias formas de viver o Cristo em nossa vida. E os sacramentos é esse revelar de Jesus, que eles acontecem literalmente por Cristo em nós, nos oferecendo a Eucaristia. E a palavra de Deus, como nós falamos no outro programa, né? A saudação, a entrada, a procissão eucarística, o pedido de perdão, a glorificação a Deus, a entrega a Deus de tudo ali na Santa Missa, essa oração de coleta. Depois nós temos a grande profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ali nós vamos orando, falando com Deus e renovando a fé. Depois as orações dos fiéis, as preces que são colocadas para que nós possamos, junto a essas preces que a Igreja nos traz, colocar as nossas preces de cada dia, as nossas necessidades. E a liturgia eucarística, onde tem o ofertório, onde nós caminhamos para levar a Eucaristia. E aqui o hino desse final de semana, desse 26º domingo do tempo comum, nos traz: a palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Depois, olha que nós devemos muito, muito estar atentos à oração sobre as oferendas. Olha como ela é rezada. Concedei-nos, Deus de misericórdia, que vos agrade esta nossa oblação e que ela nos abra a fonte de toda bênção. Tudo em nome de Cristo, por Cristo, Senhor nosso. Aí vem a parte da liturgia eucarística, aonde tem a consagração, a transubstanciação e até o rito da comunhão, aonde nós oramos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. E orar essa oração é falar com Deus, é entregar nossa vida para Ele, é dizer para Ele: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. E depois nós oramos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Mas esse pedido de perdão nos leva muito ao encontro conosco e com o irmão, como nós perdoamos. Depois temos a comunhão, receber a Eucaristia, e que nós possamos hoje nos preparar melhor para a Eucaristia deste final de semana, do 26º domingo do tempo comum, através da liturgia da palavra. A primeira leitura do livro dos Números, ouçamos já em oração e já na reflexão. Leitura do livro dos Números, capítulo 11, versículos 25 a 29. Números 11, 25 a 29.
Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu aos 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eudade e o outro Medade. O Espírito repousou igualmente sobre os 2, que estavam na lista, mas não tinha ido à tenda. E eles profetizavam no acampamento. Um jovem correu a avisar Moisés que Eudade e Medade estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, ajudante de Moisés, desde a juventude, ele disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu: Tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes concedesse o seu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos esse último versículo 29, aonde Moisés responde a estes questionamentos, a este espírito que começa a falar, depois para, mas Moisés responde: tem ciúme de mim? E aí ele continua dizendo: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Desde aquela época até hoje, até nós, fôssemos profetas. E que o Senhor lhes concedesse o seu Espírito e que pudesse cada um de nós profetizar sob a luz do Espírito Santo. Na verdade, essa leitura ela nos leva a reconhecer e acolher a ação do Espírito Santo de Deus no mundo e na vida dos homens. É o momento de nós nos colocarmos. O Senhor que desce, ele retira um pouco do espírito de Moisés, que repousa sobre eles o espírito, puseram a profetizar, mas não continuaram. É muito a nossa história, muito. E que nós possamos hoje entender que essa ação do Espírito Santo é a ação que exige de nós o reconhecimento do Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo e vivenciar, experienciar esse Espírito que é acolher a ação do Espírito de Deus, tanto no mundo quanto na vida dos homens. O Salmo de Resposta, como nós estamos celebrando também o dia da Bíblia, nós temos aqui: a lei do Senhor é perfeita, alegria no coração, a palavra de Deus. Mesmo quantas vezes, a maioria das vezes, nos corrigindo, ela nos alegra, porque nos aproxima de Deus. E a segunda leitura da carta de São Tiago. E agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujadas e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouro nos últimos dias? Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinaste. Ele não resiste a vós. Palavra do Senhor. Que nós possamos hoje ver o que estamos fazendo diante do trabalhador, diante daquele que serve,
como estamos vivendo nessa sociedade, neste mundo, que sabemos que os bens materiais, eles desaparecem. E essa obsessão, esse querer muito a esse bem material, ele é fonte de quê? De injustiça, ele é fonte de quê? De sofrimento. E essa leitura nos mostra tudo, que Deus não abençoa quem por cobiça ou ambição explora e fere os seus irmãos. Eu ferir aquele que é meu irmão, minha irmã. Como isso acontece entre nós? Esse 26º domingo do tempo comum vem nos trazer essa liturgia. E olha o Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Traçamos essas 3 cruzes sobre nós para pedir a Deus que nos livre dos maus pensamentos, das más palavras e dos maus sentimentos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Ouçamos. Naquele tempo João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço. E se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este santo evangelho, essa palavra de São Marcos. Marcos, na verdade, a proposta dele toda é mostrar quem é Jesus. E que assim nós possamos hoje entender esse Jesus que quer que nós tiremos de nós tudo que não compete ao reino de Deus. Tirar da nossa vida. Se é a mão, se é o pé, se é o olho, que nós possamos tirar o que tem em nós que não é de Deus, que não compete a Deus. Que assim nós possamos entender que falar de Deus, falar sobre Deus, é preciso vivenciar a Deus, experienciar Deus, ter Deus na nossa vida para que eu possa levar Deus para os outros. E tirar de nós tudo que não provém de Deus, ou não nos leva ao encontro com Deus. E aqui é João dizendo a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Que nós possamos hoje tirar de nós tudo que não é de Deus. E que possamos também ter sempre algo a dar para alguém. E Jesus disse: em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, Cristo nos ensina, não ficará sem receber a sua recompensa. E depois ele vai falando do que nos leva a encontrar, não com ele, mas com o inferno. Que nós possamos assim, ó Pai, ter sempre algo a dar para os nossos irmãos. Um copo de água, ou o que ele necessita. Uma palavra, ajudar sempre. Essa é a nossa missão. E que também, ao ajudar, nós possamos viver, experienciar esse Deus que vem,
falar conosco e vem nos ensinar como viver a sua palavra. E aqui ele fala, é necessário abrir-se à ação de Deus e deixar conduzir por Deus. Hoje a gente fala, né, o tempo todo que Deus nos conduza, que Deus nos abençoe, que Deus seja para nós o que precisamos, as bênçãos, as graças, os milagres. Que Deus seja aquele que nos controla, que esteja no controle desse grande descontrole que vivemos. Que Deus seja aquele que tenha espaço para que eu possa também receber do outro o que Ele tem a me dar, o que Ele tem de Deus, e não renegar, e não julgar, como esse primeiro aqui no início do Evangelho. Nós vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas o proibimos. Eu não quero, eu não recebi, que eu possa hoje entender essa mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós encerramos esse nosso momento na certeza de que a palavra de Deus vem para nós. Na primeira leitura, que nós possamos reconhecer e acolher a ação do Espírito Santo de Deus no mundo e na vida de cada um de nós, nas opções no que fazemos. E no Evangelho saber que a lei do Senhor é perfeita, é alegria. E a segunda leitura de São Tiago, ter conosco que os bens materiais eles desaparecem. A obsessão por esses bens nos leva à injustiça, é a fonte da injustiça, é a fonte do sofrimento. E que Deus não abençoa. Não abençoa. Quem por cobiça ou ambição explora e fere os seus irmãos. E que no Evangelho eu possa sempre ter algo a doar, a servir ao outro, que eu possa sempre ouvir a palavra de Deus e que eu tenha sempre algo a doar ao irmão. E que assim essa palavra de Deus hoje fecha em nós, fica em nós e nos leve a viver com o outro, como a última oração da grande Santa Missa nos traz. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove inteiramente a nossa vida, para que, anunciando a morte de Cristo, possamos participar de sua herança gloriosa. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Caros irmãos e irmãs, pedimos a Deus que nos abençoe. Esse Deus que está conosco, esse Deus que é nós, aquele que diz, eu sou. E que assim essa bênção venha sobre nós e que Ele nos abençoe e nos conduza a Ele mesmo, que é tudo que nós precisamos, queremos e buscamos a cada dia da nossa vida. E é o grande perdão que pedimos a Deus. Senhor, tende piedade de nós, em todos os momentos. É a grande oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Maria vendo o que falta. E assim que Deus nos abençoe e esteja presente na nossa vida, sempre nos orientando, nos perdoando, nos curando e nos libertando. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos aqui na nossa TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão, no nosso programa Fé e Vida, e que desejamos e abraçamos a todos com os braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço fraterno e até o nosso próximo programa de Fé e Vida, descobrindo um novo jeito de fazer televisão e refletir a palavra de Deus.